Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui no laboratório de climatização na Sama Cursos e vamos falar sobre um assunto muito bacana relacionado à tal do PMOC. Já ouviu falar? Então fica com a gente e vem, vamos falar sobre isso hoje. A gente sabe que existem diversos vídeos aí pela internet falando sobre PMOC, sobre legislação, mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa diferente. Vamos falar sobre a planilha de um PMOC. Vamos pegar um exemplo aqui de planilha e depois a gente vai disponibilizar essa planilha para vocês no link que vai ter aqui embaixo. Antes de continuar esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu joinha e bora pro vídeo. Então vamos lá, PMOC. O que é PMOC, pessoal? PMOC é a sigla de Plano de Manutenção, de Operação e Controle. O PMOC ele nasceu inicialmente em 1998 com a portaria 3523, que define o PMOC e as periodicidades que a gente vai falar sobre elas. Depois, em 2003, nós tivemos a resolução número 9, que fala sobre qualidade do ar interior, ou seja, controle de poluentes físicos, químicos, biológicos, um assunto bem legal também. E aí, depois de 2018, nós tivemos a Lei 13.589, que praticamente é a consolidação da portaria 3523 e da resolução número 9. O PMOC é um planejamento de manutenção onde a gente estabelece a periodicidade de limpeza de cada parte do seu ar-condicionado. Dependendo do modelo, a gente vai ter mais itens, dependendo do modelo, nós teremos menos itens. Mas bora falar sobre a planilha, que é o nosso assunto de hoje. Então, aqui no laboratório de climatização, a gente já deixou uma planilha aqui. E o que é importante na planilha do PMOC? A planilha do PMOC, ela tem que ter os dados do cliente, ela precisa ter os dados do equipamento, ela precisa ter as tarefas que serão realizadas, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente está trabalhando com uma planilha para ser utilizada em split e nós temos aqui os itens que devem ser executados na unidade evaporadora. E logo aqui embaixo nós temos os itens que devem ser executados na unidade condensadora. Nessa ficha a gente já estabelece a periodicidade, então dependendo do tipo de serviço, da aplicação, a gente vai definir alguns itens aqui. E mês a mês o mecânico, o técnico ou o mantenedor que for realizar a limpeza e as atividades de manutenção, ele vai marcar. Então, por exemplo, limpeza de filtro do ar-condicionado. Isso é uma coisa que deve ser feita de forma mensal. Então, todo mês de janeiro, quando o profissional passar por essa máquina, ele vai vir aqui e vai marcar um xizinho. Ou vai escrever um OK, depende da planilha que você está preenchendo. No caso dessa planilha aqui, a gente poderia até marcar como OK, o que a gente colocou na legenda aqui, ó, OK, manutenção realizada. Então, você pode vir aqui e escrever OK, tudo bem? Onde a gente deixa pintado de preto são os meses onde não haverá manutenção. Lembrando que a periodicidade mínima ela já é estabelecida lá na portaria 3523, né? Então lá tem alguns exemplos, então tem algumas coisas que a gente não tem muito o que fazer. Por exemplo, limpeza de filtro de ar, troca de filtro, são itens que a gente deve fazer mês a mês, tá? Outros itens a gente pode aumentar ou diminuir a periodicidade de acordo com a utilização, de acordo com o ambiente. Então, sempre quem vai ditar a regra é o ambiente. Por isso é extremamente importante ter um profissional que consiga fazer essa avaliação do local e aí sim esse profissional ele vai definir quais são as periodicidades que devem ser executadas. O PMOC ele também fala que a gente deve ter uma ficha dessa daqui, ó, para cada máquina. Então, a gente precisa taguear as máquinas. O que significa taguear? Significa etiquetar as máquinas. Então, por exemplo, ar-condicionado 01, AC01. Então, eu preciso colocar uma etiqueta na unidade evaporadora, AC01, e uma outra na unidade condensadora. E aí, quando a gente faz essa fichinha aqui, a gente tem aqui um tag, tá vendo? Tag do equipamento. Então, se fosse o AC01, eu escreveria aqui AC01. E essa ficha ela deve sempre ficar no local da manutenção, pessoal, para que numa eventual fiscalização o fiscal consiga pegar essa ficha aqui, tá? Então ele vai pegar essa ficha e vai falar: eu quero olhar o equipamento AC01. A gente vai até o equipamento AC01,
vai ter uma outra etiqueta lá no AC01 e ele vai olhar o que foi feito e vai olhar na máquina para ver se está de acordo, tá? É assim que deveria ser a fiscalização, tudo bem? Então, tem muita coisa aí na internet falando sobre PMOC, né? O objetivo nosso aqui principal era mostrar como é uma planilha, né? Como a gente deve montar uma planilha, tá? Vocês podem usar isso daqui como referência para você poder montar a sua própria planilha e falar, professor, eu quero uma planilha dessa, eu queria imprimir, eu queria pegar uma dessa, abrir aqui no meu PC para ver se ela tá legal. Entra aqui no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link, você vai clicar nesse link e você vai conseguir fazer o download de uma planilha dessa daqui, tá? Aí você mexe nela, fuça, faz a adequação que você achar necessário para atender o seu cliente. E aí o que mais é legal a gente colocar nessa planilha? Você pode formatar ela e colocar em um campo ali a assinatura. E a gente sempre coloca a assinatura do técnico, ou do mecânico, ou do mantenedor e a assinatura do cliente, né? Então o cliente sabe que você passou por aquele equipamento e executou aquelas tarefas. Hoje em dia a gente já tem diversos aplicativos aí rodando em Android, iOS, mas é importante a gente saber também como é que funciona uma planilha. De repente você ou seu cliente, seja lá pelo motivo que for, não quer utilizar um aplicativo, você consegue fazer isso daqui e deixar a pasta lá no cliente. Professor, entendi, legal, quero saber mais sobre PMOC, onde é que eu encontro isso, né? Saber etapa por etapa. A gente tem um treinamento sobre PMOC dentro do curso de Mini Split. Então, se você quer aprender mais sobre ar-condicionado, entra lá em somacursos.com.br, aí você vai acessar lá o link da parte de treinamento de Mini Split e além de todo o treinamento de Mini Split, a gente vai ter uma parte lá só para falar sobre PMOC. A gente tem aqui um equipamento onde a gente já tem alguns itens aqui para limpeza, né? Como a bomba de pressurização manual, a bolsa coletora, aqui nós temos bombas elétricas, mala de ferramenta, ou seja, diversos itens para facilitar a sua manutenção e deixá-la mais prática, né? Quer conhecer? Acesse aqui a Elite ou acesse o site da Samatec. Lá nós temos tudo que você precisa para realizar a sua preventiva. Valeu? Se você gostou, tem alguma dúvida, escreve aí nos comentários que assim que possível a gente responde as suas perguntas. Um abraço e até mais.